Bom dia, mercado. Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. A sexta-feira começa com uma herança boa para os ativos de risco, mas com uma mensagem importante para quem opera o leilão de abertura. A alta forte de ontem melhora o humor, porém não autoriza a compra automática de tudo, porque o pregão de hoje nasce dependente do IPCA de junho, que sai às 9 da manhã e tem força para mexer com bolsa, dólar e curva de juros. Ontem, mesmo com a liquidez mais curta por causa do feriado estadual em São Paulo, a B3 funcionou normalmente e o Ibovespa entregou um avanço de 1,22%, fechando perto dos 173 mil pontos, com um giro de pouco mais de 20 bilhões de reais. É um fechamento relevante, porque recoloca o índice na briga por uma região técnica importante, mas também deixa o mercado mais sensível à realização caso a inflação venha salgada demais. Lá fora, Wall Street também deu uma contribuição positiva. O SP 500 subiu 0,81%, o Nasdaq avançou 1,30% e o Dow Jones ganhou 0,27%, com tecnologia e semicondutores puxando para o apetite por risco. Esse movimento ajuda o Brasil, especialmente quando vem acompanhado de dólar mais fraco e busca por ativos de maior beta, mas a fotografia da manhã é um pouco mais cautelosa. Os futuros americanos estão perto da estabilidade, com o Nasdaq futuro ainda levemente positivo, enquanto o petróleo trabalha ao redor de 76 dólares por barril, com viés marginalmente negativo, ou seja, o pano de fundo é construtivo, mas não explosivo. O ponto central do dia é a inflação brasileira. O consenso aponta alta de 0,58% no mês e algo perto de 4,72% em 12 meses. Para a mesa, o número cheio importa, mas o que realmente define a leitura dos profissionais está por dentro do dado: serviços, difusão e núcleos. Se a inflação de serviços vier mais comportada, a leitura é de alívio para o Banco Central e de fechamento dos DIs, porque o mercado passa a enxergar menos pressão persistente e maior espaço para a política monetária caminhar de forma menos dura mais à frente. Já uma abertura ruim, com serviços fortes e difusão espalhada, muda o jogo rapidamente, porque devolve prêmio à curva, encarece o custo de capital e tira força de setores sensíveis à renda fixa, como varejo, construção e shoppings. Por isso, a abertura deve ser de estabilidade com viés positivo, mas com mão leve antes das 9. O Ibovespa pode testar os 173 mil pontos logo cedo, embalado pelo fechamento de ontem e pelo bom desempenho de Nova York. Mas o mercado tende a esperar o IPCA para decidir se rompe, se lateraliza ou se devolve parte do ganho. A primeira resistência está entre 173.100 e 173.500 pontos. Se a inflação vier benigna e os futuros lá fora sustentarem o sinal positivo, a busca pela faixa de 174 mil pontos fica no radar. Do lado de baixo, a defesa inicial aparece perto de 171.800 pontos, e abaixo disso, a referência passa para a mínima de ontem, na região de 170.650 pontos. No câmbio, o dólar à vista fechou em queda de 0,48%, perto de R$ 5,12, no menor nível em cerca de 3 semanas. Esse movimento conversa com o fluxo global mais favorável e também com a percepção de que, se a inflação permitir queda adicional nos juros futuros, o ativo doméstico ganha atratividade pelo conjunto da obra, não apenas pelo carry trade. Mas o câmbio está em uma zona em que qualquer surpresa no IPCA pode gerar resposta rápida. Número abaixo do consenso abre espaço para teste de R$ 5,10, enquanto leitura acima pode devolver o dólar para a faixa de R$ 5,00 e 15 a R$ 5,18.
É o tipo de pregão em que a primeira pernada pode ser bonita, mas o stop loss precisa estar bem definido, tá? Nas commodities, a leitura é misturada. O Brent para setembro caiu 2,20% e segue ao redor de US$ 76, pressionado pela expectativa de retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã. Para a Petrobras, isso pesa mais do que a notícia estratégica de aquisição de participação em bloco offshore em São Tomé e Príncipe. Pelo menos no curtíssimo prazo, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras podem abrir mais pressionadas, porque o mercado costuma reagir primeiro ao petróleo e depois calibra o impacto de projetos e expansão de portfólio. A tese de longo prazo não muda em uma manhã, mas o leilão tende a refletir o barril. Para a Vale, o sinal é mais neutro. O minério de ferro recuou 0,29% para a região de US$ 98 por tonelada. Uma queda pequena, que não chega a desmontar o humor do bloco metálico. Ainda assim, o preço abaixo de US$ 100 reforça que a demanda chinesa segue sem euforia, e isso limita a convicção compradora em mineração. Se o mercado doméstico vier forte por juros menores, Vale pode acompanhar o índice, mas sem um gatilho próprio muito claro. Nas siderúrgicas, a leitura deve ser seletiva para Gerdau, Usiminas e CSN. Minério um pouco mais fraco, alivia custo para parte da cadeia, mas também sinaliza uma China moderada. Então, o movimento tende a depender mais de fluxo, juros e rotação setorial do que de uma virada estrutural no setor. No corporativo, a MRV entra no radar positivo, mas com nuances. A companhia reportou vendas preliminares de 2 bilhões e 750 milhões de reais, alta de cerca de 3,5%, além de geração de caixa de pouco mais de 77 milhões de reais. Para um papel sensível a juros e confiança, isso ajuda, principalmente se o IPCA vier abaixo do esperado. O contraponto está na queda dos lançamentos e no desempenho mais fraco da Resia, que pode aumentar volatilidade depois da abertura. A mensagem, então, é positiva, mas não limpa o suficiente para eliminar tomada de lucro em um dia de dado macro importante. O caso mais delicado é Oi. A empresa informou que sua posição de caixa pode cair para menos de 20 milhões de reais e alertou que a continuidade operacional pode ficar insustentável a partir de 1º de agosto de 2026. Isso coloca o papel em um campo essencialmente especulativo, com pressão negativa natural e risco de oscilações muito fortes. Para o investidor, a leitura aqui não é de valuation tradicional, mas de sobrevivência financeira, reestruturação e assimetria de eventos. Quando a discussão deixa de ser crescimento e passa a ser caixa mínimo, o mercado exige desconto pesado. Multiplan aparece com notícia incrementalmente favorável, após venda de terrenos próximos a shoppings do portfólio. Não é um evento com tamanho suficiente para mudar o Ibovespa, mas reforça a opcionalidade imobiliária da companhia e pode sustentar desempenho relativo, especialmente em um cenário de fechamento dos DIs. Já a Rumo segue bem posicionada depois de divulgar volume transportado de 23,8 bilhões de toneladas por quilômetro útil no segundo trimestre, acima da estimativa do BTG Pactual, que era de 23 bilhões. Isso sustenta a leitura de fluxo comprador seletivo, porque combina volume operacional melhor com uma tese ligada à logística, agro e eficiência. Na agenda internacional, o mercado acompanha a produção industrial da Itália, relatório mensal da IEA, taxa de desemprego no Canadá, WASDE nos Estados Unidos e a contagem de sondas da Baker Hughes. Nenhum desses eventos tem, sozinho, o mesmo peso do IPCA para o Brasil hoje, mas eles ajudam a formar o pano de fundo para petróleo, grãos, alimentos e percepção de atividade global. O relatório da IEA
é especialmente importante para calibrar oferta, demanda e estoques de petróleo, justamente em um dia em que o barril já vem pressionado. No campo do Federal Reserve, não há discurso de alto impacto previsto para hoje, o que deixa o mercado mais livre para negociar preços sem tanta interferência de comunicação oficial. A estratégia para hoje é simples, mas exige disciplina. Não perseguir alta no leilão apenas porque ontem foi forte. Se o IPCA vier abaixo do consenso, o caminho mais natural é favorecer bancos, varejo e construção, porque a queda dos DIs melhora a valuation, reduz o peso do financiamento e aumenta apetite por empresas ligadas ao ciclo doméstico. Nesse cenário, o dólar pode renovar mínimas recentes e o Ibovespa ganha chance real de atacar 174 mil pontos. Se a inflação vier acima, o ideal é reduzir beta, buscar proteção em exportadoras, defensivas e nomes menos dependentes da curva de juros, porque a bolsa pode até segurar parte da herança externa, mas a composição interna piora. O pregão começa construtivo, só que o comando do dia está nas mãos da inflação. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!